O fantasminha chama a atenção de Tai-san para as casinhas enfileiradas e comenta que Baltazar estava envolvido na criação da torre no passado. Isso não é algo impossível para ele, mas mesmo assim, ainda é muito impressionante. Ele pergunta se Tai-san irá avançar sem pensar. Tai-san diz que não é como se as coisas mudassem caso ele não faça nada, então é melhor ver tudo que há nesse lugar. Ao abrir a porta, uma silhueta de uma criatura aparece. Vemos que essa é a primeira sala e a criatura se mostra sendo um orc espadachim. O orc ataca quase que imediatamente ao ver Tai-san, e ele percebe a rápida tomada de decisão do orc ao atacá-lo. Junto a isso, um aviso de que havia um voto contra apareceu após adentrar a sala. Tai-san reflete o golpe anterior do orc, fazendo-se jogar para trás com sua espada. Tai-san parte novamente para um ataque frontal, mas impressionantemente, o orc se recupera e consegue acertar Tai-san. Este se defende, mas mesmo assim, ainda recebe 4 de dano. Tai-san percebe que sua habilidade de escudo foi afetada e não a sua vida, o que se mostra muito útil. Ele então pula no orc com tudo para retribuir pelos ataques anteriores, dando vários golpes na criatura gigante que se mostra muito hábil em defender os ataques. Analisando a luta e os movimentos do orc, Tai-san percebe que se fosse em sua vida passada, essa criatura com certeza já estaria morta. Isso faz ele se perguntar se esse monstro foi alterado de alguma maneira. O fantasminha percebe as intenções de Baltazar, que é fazermos Tai-san ter vários duelos um contra um até vencer todos no final. Ele diz que claramente ele fortaleceu os monstros desse andar. Tai-san estava no ar com sua espada apontada para o orc. Então, vemos sua nova habilidade de ataque poderoso ser ativada, e então caindo com tudo para acertar o ataque no orc. Em seguida, o monstro que deveria estar infeliz com sua derrota, na verdade, mostrava um sorriso, satisfeito com a batalha honrosa. Com o corpo do orc no chão, o sistema avisa que o orc espadachim foi derrotado. Tai-san diz que não foi tão difícil, e o fantasminha diz que isso é graças aos seus status absurdos, mas que provavelmente só vão aparecer orcs cada vez mais fortes daqui pra frente. Tai-san diz que ainda tem 9 salas, e ele diz que isso é bom, pois ele vai fazer uma pausa antes de começar. Um tempo depois, vemos mais um orc cair no chão derrotado, enquanto o sistema anuncia sua derrota e uma subida de nível para Tai-san. Ele diz que agora faltam 5 salas, mas se comparar esse orc com o que ele viu na primeira sala, não há tanta diferença, e parece que Tai-san acabou ficando receoso por nada. Ele também percebe que, pelo seu nível ter aumentado, o escudo protetor alimentou junto, o que faz ele pensar que provavelmente seu escudo aumenta em 1 a cada 10 pontos de vida. Ele pensa que ainda não está na hora, mas talvez aquilo vai acontecer em breve. Então, ele parte para a 6ª sala, onde ele encontra outro orc, só que dessa vez utilizando o que parece ser uma lança em vez de uma espada. A lança, a princípio, é destruída por Tai-san, mas isso não o impede de atacar com a parte restante, que desarmou Tai-san por um momento e logo em seguida o atacou. Mas Tai-san rapidamente usa sua habilidade de contra-ataque que acerta o orc e ainda dá a oportunidade de recuperar sua espada que havia caído anteriormente. Após esse contra-ataque, Tai-san para por um momento e olha para sua espada, pensando sobre a diferença de força entre ele e os orcs. Ele achava que seria bem alta, mas estranha que não consegue matá-los com um único golpe. Ele percebe que esses monstros não estão atacando sem razão, mas sim em um determinado padrão. Em seguida, ele imita os mesmos golpes do orc espadachim e do orc lanceiro, mas chega à conclusão de que só copiar os movimentos parece não ser o suficiente. Ele se pergunta se teria que ser ensinado por outra pessoa para que se torne uma habilidade, mas o fantasminha percebe sua situação e intenções e pergunta a Tai-san se ele deseja aprender esgrima, capturando instantaneamente o interesse de Tai-san. Tai-san diz que sim, mas pergunta por que o fantasminha fez uma pergunta assim tão do nada, e o fantasminha se nega a responder, dizendo que Tai-san deve estar maluco, pois ele não disse nada, e chama para irem à próxima sala. Tai-san então continua em sua jornada de duelos, indo para o 7º andar, onde ele enfrenta um orc com um machado de 2 lados. No 8º andar,
ele enfrenta um orc pugilista, que estava utilizando manoplas em suas mãos. No final da nona sala, Tai-san já estava mostrando sinais de um leve cansaço, mas mesmo assim, prossegue indo para a porta final, de frente para a grande porta vermelha. Ele diz que já é hora de enfrentar o boss e comenta que acabou com esses caras rápido demais. Tai-san então abre a porta enquanto pergunta ao pequeno fantasminha como iria encontrar a sala secreta desse andar. O fantasminha diz não saber como, pois essa também é a primeira vez dele em um andar como esse, então não tem como ajudar dessa vez. Diante do gigantesco orc, Tai-san diz que terá que vasculhar o local assim que acabar, e o sistema então indica a aparição do orc lutador. Tai-san entra em posição de combate, pensando que o chefe permanece o mesmo que lhe foi informado no passado, e ressalta que não houve nenhum aviso de perigo, então esse cara não deve ser muito perigoso. Seus pensamentos são interrompidos por um som de choro vindo do lado esquerdo da sala. Ao perceber o som anormal, ele se vira e encontra uma garota encolhida no chão, agarrando seu chapéu e pedindo para alguém a salvar. Tai-san olha a garota como se ela fosse um rato assustado, e a garota de cabelos verdes continua a chorar enquanto se pergunta por que isso só acontece com ela. O fantasminha, em choque, pergunta por que ela está aqui e como ela ainda está viva, o que gera curiosidade em Tai-san, que pergunta se eles se conhecem. A garota chorona se vira com um muco saindo de seu nariz e chama o fantasminha de Senhor Guerreiro. Em seguida, ela chega até Tai-san e pede para ele salvá-la. Ela diz que o labirinto mudou do nada, e assim que ela acordou, viu-se jogada nesse lugar perto desse orc feioso. Ouvindo isso, o fantasminha dá risada sem parar, enquanto Tai-san parece se sentir meio incomodado com a situação. O fantasminha então começa a rir na cara dela, dizendo que já entendeu que ela não se sente muito bem com a presença do orc desagradável, e diz que isso tudo é culpa desse cara do seu lado, o que faz a Verdinha perguntar se ele tem certeza, pois esse cara parece alguém que acabou de entrar no labirinto. Tai-san toma a frente enquanto pensa que a recompensa da sala secreta dessa vez provavelmente seria um NPC, e ele fala para a Verdinha que ele irá dar cabo do orc e pede para ela esperar ali. A Verdinha pergunta ao fantasminha se um único aventureiro vai ser suficiente para lutar contra o orc lutador, e o fantasminha diz que tá tudo bem e manda ela observar. Tai-san percebe que em momento algum o orc voltou seu olhar para a garota. Avançando para atacar o orc, ele diz que não tem motivos para permanecer parado. Tai-san está em grande velocidade indo em direção ao orc, que tenta acertá-lo, mas acaba atingindo uma imagem residual. Em seguida, Tai-san ativa a habilidade de ataque poderoso, que parece causar um tremendo dano no orc lutador. Após receber um golpe tão pesado, o orc entra em modo Berserk, ficando completamente furioso, e tenta atacar Tai-san com um corte lateral, mas novamente não tem sucesso. Para o contra-ataque, Tai-san usa sua habilidade de aceleração para se aproximar novamente do orc. Mais uma vez, ele usa a habilidade de golpe poderoso, mandando o orc guerreiro voando para longe com seu ataque, impressionando a Verdinha que ficou sem palavras. O sistema então anuncia a morte do orc lutador e que o chefe do quarto andar foi morto, resultando em um aumento de nível. A Verdinha segurava seu rosto incrédula com o que acabará de ver, pois para ela, não fazia nenhum sentido um aventureiro do quarto andar conseguir matar um orc lutador com tanta facilidade. A Verdinha pergunta a Tai-san o que ele é, e Tai-san responde dizendo que é um jogador. Ele se aproxima dela e diz que é sua vez, perguntando quem ela é. A Verdinha fica meio sem jeito com a pergunta de Tai-san e olha para o fantasminha, que confirma com a cabeça. Ela se apresenta como Lilize, sendo uma conjuradora de magia. Ela diz que entrou nesse labirinto para aprender sobre os grandes mistérios. Tai-san pergunta se ela disse mesmo magia, e ela pergunta se Tai-san veio de um mundo onde não existe magia. Ela diz que nosso mundo é bem exótico. Ela então diz que nem todos podem aprender a usar magia, o que a torna um talento inato. Ela diz que não tinha talento, mas desejava mais do que ninguém aprender a usar magia. Ela demonstra um feitiço que emite uma luz dourada e fala que foi por esse motivo que ela entrou nesse lugar. Ela fala que o labirinto é um lugar que permite sonhos se tornarem realidade.
Tai-san olha para a magia que acabará de ser performada em sua frente com um olhar curioso e de certa forma admirado. Lilise diz que não agradece muito a Tai-san por tê-la salvo, mas infelizmente não tem nada consigo que possa dar como gratidão. Desconcertada, ela pede desculpas, mas Tai-san diz que ela tem algo que pode fazer e menciona o poder que ela tem. Então, pede como agradecimento que ela o ensine magia. Lilith, ao ouvir a proposta de Tai-san, fica um pouco pensativa e, de certa forma, nervosa. Após um breve raciocínio, ela diz que sente muito, ela demorou sua vida inteira para aprender magia. Ela diz estar muito grata por ter sido salva, mas não sabe se seria possível fazer o que Tai-san pediu. Tai-san já havia antecipado que ela pudesse recusar, e então seu plano B era negociar. Mas antes que tivesse tempo para isso, o fantasminha interveio, perguntando por que ela não dá aulas para Tai-san. Lilith olha confusa, e o fantasminha usa seus poderes de persuasão. Ele lembra que, como ela havia dito antes, a única coisa que ela tem é magia, e isso é incrível, mas só saber magia não vale de nada nesse mundo. Ele ressalta que fazer isso seria o mínimo que ela pode fazer após ela ter sido salva. Ela diz que isso é verdade, mas antes que tenha a chance de continuar falando, o fantasminha interrompe, falando que isso também não será ruim para ela, e pergunta quantos andares ela passou até agora. Envergonhada, ela cobre o rosto com as mãos e fala que só foi até o 9º andar, o que não parece ser uma novidade para o fantasminha, já que é bem difícil avançar no labirinto com as habilidades dela. Ele aponta para Tai-san e fala que ele vai continuar a avançar os andares do labirinto, sem falar que ele também foi reconhecido até mesmo pelos deuses. E que o motivo da mudança no andar é por causa de Tai-san. Lilith pergunta se então ele vai conseguir avançar no labirinto e salvar aqueles que estiverem com ele, o que o fantasminha confirma com um sim, e que essa será uma ótima oportunidade para ela conseguir usar magias que nunca usou antes, o que deixa Lilith bem surpresa. O fantasminha diz que será benéfico para ambos, então ele pergunta se ela já mudou de ideia. Ela, já 100% convencida, diz que, se pensar por esse lado, é uma ótima ideia, aceitando a proposta feita por Tai-san. Ela se levanta e diz que vai ser muito mais fácil passar pelo labirinto agora. Mas ela fala que, por ter sido jogada em um lugar diferente do que ela estava, não consegue ensinar agora. Ela fala que provavelmente o próximo andar, que também possui orcs, está completamente modificado, e por isso ela vai descer até o 6º andar e esperar na sala secreta. Tai-san confirma. Lilith então junta suas mãos próximas do peito e puxa o que parece ser uma capa de invisibilidade, que faz seu corpo desaparecer aos poucos. Já completamente invisível, ela diz que estará esperando no 6º andar, e o fantasminha, que antes estava se perguntando como ela passou pelo 5º andar, agora percebe que essa magia dela é muito conveniente. Tai-san percebe que, após Lilith usar sua magia, ela desapareceu por completo, a ponto de ele nem conseguir mais sentir sua presença. Isso o deixa ainda mais impressionado com a magia, mas não é a única coisa que ele percebe. Então, ele se vira para o fantasminha e pergunta por que ele decidiu ajudá-lo. O fantasminha responde que isso não é proibido e pergunta por que ele está reclamando, sendo que ele o ajudou. Tai-san percebe que, desde que ele caçou o Goblin Lord, o comportamento do fantasminha mudou completamente, e ele se pergunta o porquê da mudança repentina. O fantasminha diz a Tai-san que viu potencial nele e que isso também tem a ver com sua autorredenção. Isso intriga Tai-san, que pergunta o que ele quer dizer com autorredenção. Ele responde que, de agora em diante, vai ajudar em vez de só prejudicar, e Tai-san percebe que não adianta perguntar, pois o fantasminha não responderá mesmo que pergunte várias vezes. Mas, no fim das contas, ele nem liga muito para isso. O fantasminha então começa a atazanar Tai-san como de costume, dizendo para ele se apressar e ir para o próximo teste logo, e Tai-san diz que já vai, mas antes, ele vai comer. Olhando as notificações, Tai-san percebe que tanto Kang Jong-yo quanto Lee Tai-on passaram do 1º andar. Eles não conseguiram muitas habilidades, mas tirando esses dois, não houve mais ninguém que passou. E lá do lado estava o pequeno fantasminha,
que perguntava a Tai-san se o que ele estava comendo tinha gosto bom. Mudando o tópico, Tai-san começa a organizar os itens que ele ganhou após concluir o andar. Vemos ele equipar a guarda de braço cinzenta, que concede um aumento de 5 em defesa. Junto a isso, um item inusitado também aparece, um pergaminho de gravura, capaz de colocar poder especial em um equipamento. Tai-san, que ficou sabendo pela Lilith da descoberta da sala secreta, fica satisfeito com a recompensa que esperava. Vemos o pergaminho ser ativado, encantando a espada de Laquiratas, que agora tem um padrão de runas douradas inscritas, emitindo um brilho vermelho. Agora, a espada tem um encantamento de repulsão 1, que tem uma chance alta de mandar inimigos para longe ao golpeá-los. Tai-san ergue sua espada e fala que, mesmo sendo um encantamento aleatório, ainda assim é dos bons. Agora, está na hora de ir para o próximo andar, e descendo as escadas, a missão do 5º andar é iniciada, com o objetivo de matar o boss. A recompensa é uma espada deslumbrante de decoração e um item misterioso. E então, chegamos mais uma vez à loja do anão, que fica surpreso ao ver Tai-san. Ele percebeu os tremores de antes e pergunta a Tai-san se isso é devido a outro teste. Ele pergunta a Tai-san o que vai querer dessa vez, e Tai-san diz que primeiro vai vender algumas coisas, em seguida, comprar espaço de inventário. Quando estava prestes a dizer outros itens, ele percebe algo na loja e volta sua atenção a um frasco com um líquido dourado estranho que ele parece conhecer. Tai-san pergunta se pode ver aquele frasco dourado, o que chama a atenção do velhote para o frasco. Vemos que, na verdade, aquilo não era um líquido, e sim um pó de bênção, um pó solto por asas de fada, e os rumores dizem que esse item traz grandes bênçãos a seu usuário. O velho fala que tem muita gente por aí que diz que esse item traz bênçãos, mas ninguém sabe ao certo se é verdade. Há pessoas que disseram que se banhar nesse pó traz boa sorte, mas no fim das contas, era tudo mentira. E houve outro que tentou aplicar na sua espada, mas a única coisa que aconteceu foi que ela começou a brilhar e nada mais. Tai-san pergunta se o fantasminha sabe de algo, e ele diz que não sabe de nada, pois nunca havia comprado isso antes. Tai-san chega à conclusão de que isso é o que todos pensam. Na sua vida passada, muitas pessoas que viam o item na loja o compravam imediatamente, mas depois de um tempo, eles percebiam que não dava nenhum efeito, e por isso paravam de comprar. Mas como sempre, ele descobriu algo que ninguém sabia. Ele pergunta quantos frascos desse o velho tem, mas o anão diz que só tem 3. Tai-san diz que vai levar todos eles, o que deixa o velhote com a pulga atrás da orelha com a decisão de Tai-san em comprar tal item. Ele entrega os frascos e diz que esse negócio é bem caro e que não tem utilidade alguma. Tai-san guarda seus novos itens em seu espaço do inventário e diz que já está de saída, pensando que o pó na verdade é capaz de aumentar um pouco a probabilidade das coisas. O velho anão diz volte sempre, enquanto o fantasminha está a perguntar por que Tai-san comprou tal item e se não vai explicar por que comprou. Tai-san diz que mais tarde ele vai entender, pois verá pessoalmente como funciona. Em sua frente apareceu uma janela de status que diz que Baltazar está satisfeito com seus resultados e mal vê a hora de entregar sua recompensa. Tai-san interpreta isso como ele dizendo que quer que o 5º andar seja terminado quanto antes. O fantasminha fala que Tai-san é um cara muito fora da curva, pois os deuses ficam diminuindo seu alcance de influência só para fazer coisas para ele. Tai-san pergunta se a influência deles importa tanto assim, chocando completamente o fantasminha, que pergunta se ele falou mesmo isso. Os deuses só se importam com isso, eles não costumam fazer isso nem mesmo para seus próprios fiéis, e sempre dão recompensas medíocres, fingindo ser itens incríveis. Ele pergunta a Tai-san se agora ele entendeu o valor que os deuses estão colocando nele, e é por isso que Tai-san deveria se sentir orgulhoso. Tai-san diz que só está concluindo as missões porque dão recompensas. Ele só quer as recompensas que eles dão e nada além disso. Na primeira sala, um orc lanceiro maior que os anteriores aparece na frente de nosso herói. Tai-san diz que o chefe do 4º andar foi só o início, e é um pouco decepcionante, pois ele queria que os monstros fossem mais fortes. Em seguida,
As armas se chocam em um combate frontal entre Tai-san e Uok. A runa parece ter feito efeito, repelindo o golpe por um momento. Com o deslize da criatura, uma abertura foi formada, que Tai-san com certeza não deixaria passar despercebido. Em seguida, sua habilidade de ataque poderoso é ativada, acertando o pobre Orc com um golpe avassalador. O Orc não se dá por vencido e consegue alguma distância para atacar Tai-san diretamente com um golpe de lança, onde suas armas se chocam e geram uma força repulsiva que os afasta violentamente. Com um sorriso no rosto, Tai-san diz que o Orc é sortudo, e sua habilidade de ataque poderoso é ativada novamente, vencendo o Orc lutador com um ataque decisivo. Tai-san ergue sua espada e diz que não foi nada mal. Embora tenha sido tão forte quanto o chefe do quarto andar, ele acabou com isso rápido graças ao pergaminho. Ele abre uma porta e diz que se o monstro da primeira sala é assim, o boss no final do andar é ainda mais forte. Quanto mais forte é o inimigo, melhor a recompensa, e ele está ansioso para ver o que vai ganhar quando acabar. O vídeo chegou ao fim, pessoal. Se chegaram até aqui, peço a todos que deixem um comentário com sugestões de obras para novos vídeos, e deixem um like para ajudar no engajamento. Nos vemos no próximo vídeo.